Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre você, que o Senhor te preencha com a presença dEle e que Ele te dê força e sabedoria para resolver os problemas. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma palavra poderosa de Deus para você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pelos seus negócios, pela sua família, enfim. Eu acredito que Deus vai agir em teu favor e eu acredito que tudo está sob controle, mesmo que você já esteja aí preocupado, ansioso, Deus continua sendo Deus. Amém? Mas antes de começarmos essa mensagem, eu quero muito que você já deixe aqui o seu like, isso ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo. Eu também venho pedir que você se inscreva aqui no meu canal e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu sei que tem muita gente entrando aqui na corrente de oração e por isso muitos ainda não sabem, mas todos os dias eu tenho feito uma oração de fé, nós temos formado uma corrente de oração poderosa, abençoada e Deus tem feito maravilhas. Então, se você já tem recebido o seu milagre, se você tem se sentido fortalecido, deixe abaixo aqui nos comentários, porque isso vai inspirar as outras pessoas a quererem orar junto com a gente, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Muitos de nós já estamos sentindo a pressão de termos que lidar com tantos problemas. São situações de enfermidade, injustiça, brigas na família, problemas na área financeira, problemas na área amorosa, não é assim? Problemas também com causas na justiça, problemas com advogado, tantas coisas para resolver, tantas pendências que muitas vezes estão além do nosso alcance. E isso gera em nós ansiedade, tristeza, desânimo. Eu sei porque eu também passo por isso. Muitas vezes as pessoas pensam que por eu ser pastor, por eu encorajar as outras pessoas, eu também não tenho minhas lutas. Eu também, irmãos, passo por provas, mas eu posso te dizer uma coisa: Deus é fiel. Deus não tem deixado com que eu desanime. Muitas vezes o inimigo se levantou, até mesmo por eu estar orando com vocês, mas o inimigo é um derrotado e as circunstâncias que estão à minha volta não são a realidade verdadeira. Pois eu creio num Deus que faz o impossível, eu enxergo o invisível e a Bíblia diz que nós devemos viver dessa maneira, assim como Abraão, que ele via o sobrenatural mesmo sem acontecer, e ele cria, e ele se fortalecia dando glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos desanimar e é essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Nós devemos nos alegrar, mesmo diante das lutas. Amém? Será que isso é possível? Eu vou te mostrar que sim. É possível sim você viver uma vida em paz, em segurança, crendo no invisível, porque Deus é esse Deus que faz aquilo que não está ao nosso alcance. E como eu disse a vocês, não é porque nós temos fé, que nós obedecemos a Deus, que nós amamos ao Senhor, que nós não passaremos por lutas. Pelo contrário, é nessa hora que o inimigo se levanta e ele sabe que nós estamos vivendo na contramão deste mundo, estamos caminhando com Jesus rumo à eternidade. E ele vem para nos atrapalhar, para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz que o maligno não toca nos filhos de Deus. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele mesmo disse que nós passaríamos por aflições, que nós passaríamos por perseguições, por lutas, por humilhações, e isso é tomar a sua cruz. Mas ele também disse que ele venceu o mundo e que por isso devemos ter bom ânimo. Nós devemos ter bom ânimo diante das dificuldades. E quando aprendermos a viver dessa maneira, a nossa vida vai mudar. Amém? A Bíblia fala que os momentos de aflição, os momentos de dor, de sofrimento, são oportunidades para a gente crescer, para a gente aperfeiçoar a nossa fé e para a gente nos aproximar ainda mais de Deus. Tem pessoas que passam pelo deserto, pelas lutas, e a pessoa não questiona: o que será que Deus quer me ensinar com essa situação? A pessoa muitas vezes ela continua na desobediência, continua fazendo escolhas erradas e aí os desertos nunca acabam, as lutas sempre vêm. Mas você, meu querido irmão e minha irmã, que está sofrendo, passando por um momento tão difícil, é momento de você refletir como tem sido a sua vida, os seus caminhos e o que Deus espera de você. Talvez Deus permitiu que você estivesse aí no fundo do poço, passando por lutas, por dores, para você se lembrar de que existe um Deus que quer cuidar do seu futuro, quer cuidar de você, da sua família, daquilo que não está ao seu alcance. Mas se você continuar tomando as mesmas decisões, você então não aprendeu com a dor, com o sofrimento. E aí a tua vida não vai mudar. Então, meu querido irmão e minha irmã, é muito importante você enxergar os seus problemas,
as suas lutas como uma chance que Deus está te dando para experimentar mais da graça, do amor e do poder dele na sua vida, tá bom? Então, quando você se mantém firme diante das dificuldades, crendo no cuidado de Jesus, louvando a Ele o tempo todo, mesmo quando não enxerga uma saída, aí você está perseverando. E Deus se agrada dessa perseverança, porque ela te torna mais parecido com Jesus. Porque Jesus, ele persistiu até o fim, não é verdade? Ele fez tudo o que devia fazer para cumprir a vontade do Pai e até mesmo foi até a cruz, mesmo sabendo que seria algo doloroso e mais do que uma dor física, seria uma dor espiritual, porque por um breve momento Deus o abandonaria por causa dos pecados, porque Deus é santo e Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados. Então Jesus sabia o quanto seria doloroso e difícil viver longe da presença do Pai. Mas o que aconteceu? Ele recebeu a recompensa. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos ficar alegres diante das aflições, porque existe uma recompensa não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Eu quero ler com você o que está escrito em Tiago, capítulo 1, o versículo 2 ao 4. Olha o que diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Glória a Deus, irmãos. Então lembre-se de uma coisa: Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu bem-estar, do que no seu conforto. Deus, ele precisa fortalecer o seu coração, fazer de você uma pessoa íntegra, que vai refletir a imagem do seu Filho Jesus. Hoje em dia, quando eu ando na rua, quando eu encontro com as pessoas, muitas pessoas dizem: nossa, você é uma bênção, pastor, você é um homem de Deus, e elas falam muitas coisas assim, e eu começo a pensar, né? Eu, na verdade, não sou nada, irmãos. Eu não tenho nada de bom por mim mesmo. Aquilo que tem gerado de bom em mim é o Espírito Santo quem tem produzido. Ele é quem tem produzido os frutos, que são os frutos do Espírito, que é a bondade, amor, compaixão, paciência, fidelidade, mansidão. Tudo isso, irmãos, não vem de mim. E você também não precisa ficar se esforçando para ter isso. Deixe o Espírito Santo moldar a sua vida. Deixe que o Senhor trabalhe em você por meio das lutas, dos desertos, e você vai ver que a cada dia o Senhor vai te transformar mais parecido com Jesus. Amém? Se você quiser ser uma pessoa mais calma, Deus vai permitir que venham pessoas complicadas, problemas para resolver, para você naquele momento exercitar aquilo que Deus está colocando no teu coração. Se você quiser ter mais fé, saiba que Deus vai colocar problemas, situações que parecem não haver saída. Para quê? Para você exercitar a sua fé. Então tudo Deus faz para trabalhar na sua vida, para te moldar segundo o caráter dele. E antes de nós fazermos uma oração, eu quero contar só uma breve ilustração aqui para você entender como é o agir de Deus na nossa vida. Uma vez um grupo de alunos de uma escola, eles foram visitar um ourives, um homem que faz joias, que faz diamantes, que faz colares, faz muitas coisas bonitas. E eles então foram ver como era o processo para se fazer uma joia. E quando chegaram lá, aquele ourives estava trabalhando numa prata diante do fogo, e aquele homem mexia de um lado, mexia de outro, às vezes ele tirava do fogo, às vezes colocava, e os alunos ficaram intrigados com aquilo porque ele tinha muita habilidade, e eles perguntaram para ele quando é que ele sabia, quando estava pronto a prata, que já tinha tirado toda a impureza, e que já estava no ponto dele retirar do fogo. E aquele ourives, ele deu a seguinte resposta: olha, é muito fácil. Quando eu olho na prata e eu consigo me enxergar na prata, significa que já foi tirado todas as impurezas, significa que já está na hora. E diante desse relato, irmãos, eu chego à conclusão do seguinte: Deus, ele vai saber que é o momento certo de te tirar do fogo quando ele começar a enxergar Jesus na sua vida. Quando você começar a ser um reflexo da glória de Deus, do amor de Deus, da bondade. Então muitas vezes Deus coloca você no fogo, mas ele vai junto com você. E Deus também, ele te tira no momento certo. Ele não deixa que o fogo, ele queime a sua vida, ele venha te prejudicar. Pelo contrário, ele vem para te purificar. E nós vemos um exemplo muito claro disso quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente.
A Bíblia diz que aquilo que era para ser a morte deles se tornou um grande testemunho de livramento e do poder de Deus. Porque quando eles foram lançados na fornalha, porque eles não queriam se prostrar diante do rei, naquele momento um homem apareceu junto com eles. E Jesus caminhava, passeava junto com eles no meio do fogo. E então aquele rei mandou eles saírem daquela fornalha. E quando eles saíram, a Bíblia diz que nem o fio de cabelo deles foi queimado. E isso mostra que Deus é poderoso para nos livrar, para nos proteger. Deus está cuidando de vocês, irmãos. Amém? Vamos acreditar nisso e vamos fazer uma oração agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos clamar pela presença do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pelos livramentos, pelo teu cuidado, porque a tua palavra diz que muitas são as misericórdias do Senhor e elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos, porque o Senhor nos ama. O Senhor é aquele que molda, que trabalha na nossa vida e muitas vezes o Senhor usa o fogo para nos purificar. O fogo das provações, dos problemas. Mas, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Pai. E o Senhor não deixará que a gente sofra desnecessariamente, mas tudo haverá uma recompensa pela nossa perseverança, pela nossa fé e obediência. Então, Senhor, nos ajude, meu Pai, a entendermos os teus propósitos. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que os teus caminhos são muito mais elevados que os nossos e que os problemas de hoje, amanhã não existirão mais. Senhor, neste momento de luta, de dor, de sofrimento, nos ajude a lembrar que as tuas promessas, elas não caem por terra, elas não diminuem de acordo com a nossa fraqueza, com a nossa falta de fé. Pelo contrário, o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem. Por isso, meu Deus, abençoa esse irmão, essa irmã que estão agora com o coração apertado, porque tem tantos problemas para resolver, tantas situações que têm deixado triste e abatido. Mas, Senhor, Tu és fiel, e se o Senhor disse que nós devemos nos alegrar diante das lutas, é porque nós conseguimos. Oh, meu Deus, que a gente possa ser como Paulo e Silas, que à meia-noite, enquanto eles estavam acorrentados, machucados, naquela prisão fria, eles louvavam ao Senhor, e então as cadeias se romperam. Senhor, nos ajude a Te adorar, nos dê força, Senhor, para glorificarmos o Teu nome, mesmo diante das piores situações. Em nome de Jesus, meu Pai, acalma o coração dos Teus filhos hoje. Eu ministro a paz, o descanso, e eu libero sobre a vida delas a Tua presença, o Teu favor, a Tua vitória, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu Te louvo por esta corrente de oração, que tudo seja para Teu louvor e Tua glória. Eu creio que nada foge do Teu controle e que o Senhor está cuidando de nós e nos preparando um futuro muito melhor do que aquilo que a gente já pensou ou imaginou. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual.
Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece.
E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação.
que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom,
o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.